a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já foi mencionado, né, no decorrer do culto aí, hoje acontece algo de novo, né? Geralmente na terça-feira a gente tem a responsabilidade de dar a parte final. E hoje me coube essa responsabilidade de darmos a parte inicial de uma nova revista, aleluias. Já tivemos aí 2 revistas durante todo o ano aí, né? A primeira, o culto levítico, e aprendemos aí, foi coisas edificantes. Tivemos a nossa segunda sobre o tabernáculo, e agora estamos aí nessa jornada de fé. E verdadeiramente, né, eu falo com os irmãos para criar expectativa sobre essa revista, porque ela verdadeiramente, assim como as outras, trará muito ensino, muita transformação, o entendimento, né, do nosso tema anual aí, verdadeiramente tem muito a agregar, aleluias. A lição também, como já foi mencionada no dia de hoje, é a lição de número 1, já se encontra ali no telão, o livro de Êxodo e o cativeiro de Israel no Egito. Então, basicamente, né, nós iremos abordar sobre o livro de Êxodo, como o próprio título diz, né, então iremos entender. Não terá algumas coisas até mesmo semelhantes com as demais lições, porque no livro de Êxodo, né, tem algumas coisas sobre o culto levítico, sobre o tabernáculo, então você não ficará tão perdido, né, mas iremos esmiuçar mais ainda, né, e entender coisas poderosíssimas acerca deste livro. Inclusive, eu recomendo, né, desde já, essa aula sendo uma aula introdutória, de caráter introdutório, eu recomendo para os irmãos aí, para começar a fazer os devocionais, começar a fazer a leitura no livro de Êxodo. Isso facilitará o seu entendimento nas posteriores aulas que estarão a vir. Amém? Vamos ver se está funcionando. A leitura bíblica em classe já foi lida aqui juntamente com a igreja, né, e o diácono Samuel, se encontra em Êxodo, capítulo 1, o verso do 1 ao 14, não se faz mais necessário. Aleluias. Amém. Foi eu ou foi vocês? Bem, o nosso textuário também já foi mencionado, mas irei ler novamente, né? Nos diz, se encontra em Gênesis capítulo 50 e o verso 25, que nos diz: E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. É interessante que, como eu disse, nessa lição ela terá o caráter principal no livro de Êxodo. Mas aí você falou, Gabriel, mas você falou que vai ser baseado em Êxodo, a sua grande maioria, e agora estamos lendo Gênesis. Mas para a gente entender muito de Êxodo, se faz necessário a gente ler também, né, o Gênesis também. Então, depois que você terminar Êxodo, fala, vou reler de novo. Não, lê agora Gênesis também, que vai fazer mais sentido ainda para você entender a questão da escravidão, de tudo que acontece no livro de Êxodo. E em específico sobre o textuário, né, quando José, né, iremos aprender mais à frente sobre essa questão do José, ele fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. Era algo profético da parte de José. Ele entendia que o Egito não era a terra prometida. Ele entendia que o Senhor tinha coisas melhores para ele. Então isso foi a última fala dele. Isso é o verso 25, posterior o verso 26, fala sobre a idade que José então faleceu, né? E esse é a última frase que é mencionada no livro de Gênesis acerca de José. Então ele dá o incentivo para aquele povo, mostrando a eles que eles deveriam criar expectativa, criar fé, criar confiança de que o Senhor teria coisas melhores para eles. Amém? A nossa verdade prática, pode pular por favor? Nos diz: os propósitos de Deus são imutáveis e se cumprirão no tempo determinado por Ele. Aleluias, glórias a Deus. Verdadeiramente o início ali fala: os propósitos de Deus são imutáveis. Alguém tem alguma dúvida que os planos de Deus são imutáveis? Eu acho que no nosso meio aqui todo mundo acredita com veemência, com fé, com categoria, que os planos de Deus são imutáveis. O que Ele planeja acontece, porque Ele é fiel, porque Ele cumpre com aquilo que Ele prometeu. Mas a segunda característica é interessante, fala: cumprirão no tempo determinado por Ele. Agora, quantos de nós estão dispostos a esperar esse tempo determinado por Deus? Aleluias. Eu ouvi um termo esses dias que é interessante, que fala sobre o termo do agoralatria. E o que essa palavra não existe, né? Esse termo não existe, foi uma invenção do pregador que eu ouvi. O agoralatria, ele fala sobre a idolatria do agora. E eu acho que sempre existiu isso, mas hoje em dia isso tem uma grande ênfase na nossa geração, né? Nós todos estamos focados em tudo resolver agora, né? Criamos a era da ansiedade. Todo mundo está ansioso pelo dia logo que aconteça as coisas. E quando é no tocante ao nosso meio, né, que temos as promessas do Senhor, a gente quer que as coisas aconteçam na hora.
Ah, meu Deus, porque eu já não casei, porque eu já não comprei minha casa, porque eu já não sou consagrado, porque isso, porque aquilo. Então, que nós devemos cumprir o que a verdade prática nos propõe, né? Os propósitos de Deus são imutáveis. Então, o que nos resta? Confiar no Senhor, esperar no Senhor. Como nós recitamos todos os cultos aqui, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, vamos confiar no Senhor, esperar no Senhor, ter paciência no Senhor. Aleluia. E não ficar ansiosos, né? Outrora, verdadeiramente, isso tem consumido, tem destruído pessoas, né? Por causa dessa idolatria do querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas o tempo é de Deus. Aleluias. Bem, introdução. A introdução é bem extensa. Eu convido a igreja a estar participando juntamente comigo, né? Para estar me ajudando nessa leitura. No 1, 2, 3, amém? 1, 2, 3. Graças a Deus. Agradeço a igreja pela leitura. É uma leitura bem extensa, mas eu achei interessante colocar essa leitura assim da nossa revista. Se talvez porventura você ainda não tenha acesso a essa revista, eu peço que depois me procure ou procure os demais pastores da igreja e garanto que eles terão maior satisfação em poder disponibilizar o PDF para vocês. Mas ela se encontra, essa introdução completa, e é interessante, já que a lição é de caráter introdutório, porque ela destaca várias características que iremos estudar no decorrer não somente dessa revista, mas de toda não somente dessa aula, mas de toda a revista. Aleluia. Mas uma parte interessante ali que ela nos menciona ali no início, né? Neste trimestre estudaremos o segundo livro das Escrituras Sagradas. Eu já falei algo a respeito disso, mas vale a pena a gente ressaltar algumas características desse livro para, de certa forma, criar expectativa, criar em você o desejo de ler este livro, de meditar neste livro, de aprender mais acerca dos benefícios que ele nos trarão. Então, ele nos fala primeiramente da sua localização, né? Ele é o segundo livro, né, da palavra sagrada, do Antigo Testamento, ele se encontra, e obviamente a Bíblia é dividida em partes, né? Ela é dividida em pequenos profetas, grandes profetas, cartas apostólicas, né? De evangelhos, o Antigo Testamento, etc. E ela o Êxodo se encontra no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Aleluias. O Êxodo também, ele é o segundo livro. Para nós é significado de Pentateuco, mas para os judeus ele é a Torá. Então, ele era a lei, né? Não existia a Bíblia completa como temos hoje, né? Nos 66 livros, existia somente esses 5 livros. Então, era o que eles tinham, parâmetro do conhecimento, das ordenanças, do que o Senhor desejava. Êxodo, a palavra êxodo, ela significa, né? Ela significa saída, né? E a gente vai, depois que a gente lê o livro todo, a gente vai entender, né, que faz muito sentido esse título para o livro, porque realmente tudo pressupõe, tudo começa a partir da saída do povo do Egito. Ou significa saída ou então partida. Êxodo, ele foi escrito por Moisés, né, assim como os outros demais livros do Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Êxodo também é o livro do Antigo Testamento que ele mais tem milagres. E, abrindo um parênteses aqui, são milagres que verdadeiramente chamam a nossa atenção. Porque a gente usar a nossa mente, começar a imaginar uma sarça ardente se consumindo, queimando e não se consumindo, o mar vermelho e as demais, a provisão do Senhor no deserto. Então são milagres que verdadeiramente chamam a nossa atenção. Um dos textos mais conhecidos de Êxodo se encontra no capítulo 20. Eu acredito que um crente, né, minimamente crente aí, que lê um pouco da palavra, já ouviu falar sobre os 10 mandamentos. Talvez você nunca ouviu falar sobre as características do livro de Êxodo, mas os 10 mandamentos você já ouviu falar. Talvez você não saiba todos os 10 mandamentos, mas você já ouviu falar, conhece um ou outro, né? Aleluia. Então é um dos textos mais conhecidos. Outra característica também que vale a pena a gente ressaltar, se você começar a iniciar o estudo, a leitura deste livro em casa, é que ele se divide basicamente em 4 partes, que vai facilitar o entendimento seu. A primeira parte, quando você começar a iniciar a leitura de Êxodo, você vai entender que fala sobre a libertação dos hebreus da escravidão.
Então, o início já começa falando sobre essa libertação. Foi o que foi lido aqui na leitura bíblica em classe. A segunda parte nos fala sobre a caminhada até o Monte Sinai. Então, depois que o povo eles conseguem a libertação, né, com o Senhor com mão poderosa, né, liberando então as 10 pragas, e aí faz então o faraó então desistir de prender o povo, de escravizar o povo, libera o povo, e depois de atravessar o Mar Vermelho e tudo mais, eles então iniciam a caminhada até o Monte Sinai. E nessa caminhada a gente vê várias situações, tem murmuração, tem arrependimento, tem eles desejando querer voltar lá para o Egito. E a terceira parte é a aliança de Deus com o seu povo no Monte Sinai. Então, depois que o povo então chega diante do Monte Sinai, o Senhor quer relacionamento, quer intimidade, quer se relacionar com eles, e eles, na hora que o Senhor desce na sua presença, eles ficam outrora com medo e falam com Moisés: Moisés, sobe lá e vai ter com o Senhor, e depois você fala com a gente. Quando Moisés sobe, então, essas leis é dada a Moisés, né, que nós aprendemos sobre o culto levítico, sobre o tabernáculo, isso foi mencionado no Monte Sinai. E lá foi as leis religiosas, leis morais, leis civis. E isso a gente entende que faz necessário, porque o povo estava vindo de um contexto do Egito, onde era idólatra, onde eles viviam da forma como o Egito determinava. Então, existia uma extrema necessidade, e o Senhor, então, promoveu isso através da criação das suas leis ali no Monte Sinai. A última parte fala sobre a construção do tabernáculo. Então, nós já estudamos isso, mas vale a pena ressaltar. Êxodo, como eu mencionei, ele significa saída ou partida. Mas para haver, né, uma saída, uma partida, teve que ter uma entrada. Aleluias? Então é isso que eu mencionei de ler em Gênesis, né? Então a gente entende que depois de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, certa feita ele teve um filho. E eu vou falar de forma bem resumida, porque o tempo é curto hoje, mas ao longo de todas as lições nós iremos aprender mais sobre isso. Mas José, ele de certa forma provocou, né, os irmãos tiveram certa inveja dele, e aí armaram um plano, venderam José para o Egito como escravo. José chegou no Egito, o Senhor usou ele de forma poderosa, ele chegou a ter o palácio de Faraó. Lá ele foi promovido ao segundo homem mais importante do Egito. Com isso passou-se tempo, ele teve um reencontro com seus irmãos. E nisso que ele teve um reencontro, ele proporcionou uma vida melhor, porque na época tinha uma fome tremenda lá naquela região, e através desse encontro, então, ele promoveu essa oportunidade de eles viverem melhor. E isso o faraó se alegrou, mandou trazer todos os seus familiares, e como foi mencionado aí, foram 70 deles que só entraram naquela altura e se tornaram uma grande nação. Aleluia. Então, a partir de José, a partir do descendente de Jacó, que se tornou Israel, é que deu entrada então nisso, e ao decorrer da lição nós entenderemos acerca disso de forma detalhada. Aleluias. O tópico de número 1, hoje teremos 2 tópicos, né? O tópico de número 1 tem como título o livro de Êxodo, né? Nós estudaremos 3 subtópicos. O primeiro é seu propósito, o segundo a escravidão, e o terceiro clamor por libertação. O primeiro, seu propósito, né? Eu convido a igreja a estar lendo no 1, 2, 3. Graças a Deus. Bem, ali o propósito, ele nos repete algumas informações sobre falar o vocábulo êxodo significa saída. Eu já mencionei, eu acredito que não tem nenhuma dúvida que a palavra êxodo significa saída. O livro do Êxodo foi escrito por Moisés, mas ele entra com a característica, né? Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, foi escrita para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito. Este livro figura a redenção. Aleluia. Então, como a lição diz, né, o principal motivo, né, quando fala sobre a redenção, dos principais motivos de Êxodo é mostrar a graça, a misericórdia de Deus para com aquele povo. Porque aquele povo, eles não eram merecedor da libertação da parte do Senhor. Eles tinham caído, né, em pecado, eles tinham entrado em adultério ali, adorado outros ídolos ali e misturado com aquele povo ali ao longo de tantos anos ali, vivendo naquela nação. Eles não eram merecedores da graça e da misericórdia de Deus, mas o Senhor, ele tinha uma promessa para com seus descendentes, Abraão, e o Senhor sempre se lembrou disso, e aí ele entra com providência, com a graça e com a misericórdia, com um ato redentivo, que é o principal propósito do livro, né? Então, Êxodo nos mostra que existe um Deus que salva
e que liberta o seu povo. Aleluia. Essa é uma das principais características, dos principais propósitos do livro de Êxodo, né? É óbvio que isso nos faz lembrar, né, porque a gente aprendeu que o culto levítico, a gente aprendeu que o tabernáculo é uma sombra do que haveria de vir. Então o Êxodo também não é diferente. Todo o Antigo Testamento não é diferente, né? Todos os momentos que nós lermos alguma coisa sempre vai acarretar para terminar no nosso Senhor Jesus Cristo. E com o Êxodo não será diferente. Então, quando fala dessa libertação, quando fala dessa redenção, nós iremos terminar no nosso Senhor Jesus Cristo. E é óbvio que essa redenção que aconteceu aqui, com esse ato de misericórdia, de graça estendido sobre aquele povo, no momento que eles necessitavam, era também simbolizado na graça e na misericórdia que o nosso Senhor Jesus Cristo transportou, né, e fez de forma excelente para os nossos dias. Aleluia. Então, essa é uma característica que iremos entender no decorrer de toda a lição. E Moisés, né, é interessante porque Moisés até libertou o povo de uma escravidão. Aleluia. Isso aí não é a dúvida. Quando a gente lê, a gente entende que Moisés libertou o povo da escravidão. Mas o nosso Senhor libertou a gente do pecado. Aleluia. Então existe uma superioridade nisso. Aleluia. E isso é interessante porque o que acarretou o fariseísmo, né, eles não entenderam essa superioridade naquele momento. Aleluia. Eles se relacionaram com o Senhor, mas não entenderam a graça, não entenderam quem estava frente a frente com eles, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto lá de Hebreus, capítulo 3, o verso 5 e 6, eu vou estar lendo para ganharmos tempo. Eu gostaria que a igreja só prestasse atenção. Hebreus, capítulo 3, o verso 5 e o verso 6. O interessante de Hebreus, como eu já mencionei na outra aula, é que ele tem essa característica de mostrar a relevância, de mostrar a superioridade de Cristo para com as demais pessoas, né? É superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior ao sacrifício do Antigo Testamento. O nosso Senhor é superior a tudo e a todos. Aleluias. No Hebreus, capítulo 3, versos 5 e 6, nos diz: e Moisés foi um servo fiel. Repitam comigo: Moisés foi servo fiel no seu trabalho na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Verso 6, mas Cristo é fiel como filho. Repita comigo: Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Então, Hebreus, de forma categórica, nos traz essa superioridade da parte de Cristo, entendendo que essa redenção do livro de Êxodo termina em Cristo Jesus, e aqui nos traz essa superioridade, porque quando diz, e Moisés foi um servo fiel, Moisés, na característica de servo, ele exerceu com excelência e tudo bem, mas ele libertou os servos também. Aleluia. Aquelas pessoas saíram com aquela mentalidade de escravidão e ainda saíram servos. Mas quando diz aqui, Cristo é fiel como filho, o Cristo, o Senhor Jesus, quando morreu, quando teve o ato de redenção, ele libertou para que sejamos filhos do nosso Senhor. Aleluia. Então a libertação de Moisés é para libertar servos, mas a libertação de Cristo é para fazer eu e você, cada um aqui, filho do Senhor. Aleluia. E qual que é melhor? Qual que é superior? Você quer ser servo ou você quer ser filho do Senhor? Aleluia. Verdadeiramente nós desejamos ser filho, porque filho cumpre com plenitude, filho ama, filho independente da situação, filho está ali disposto a agradar o Senhor em tudo, e servo faz por obrigação, ou às vezes nem deseja fazer as coisas do Senhor. Então esse é o propósito da redenção da parte do Senhor, que nós entenderemos quando lermos e quando estudarmos a lição. Aleluias. Parte 2, a escravidão. Convido a igreja no 1, 2, 3. Aleluia, graças a Deus. Aqui agora nos fala sobre o segundo tópico, a escravidão, e a lição nos traz aqui, né, o ato de crueldade que os egípcios, que Faraó, juntamente com seus ordenados lá, praticavam com aquele povo. Aleluia. Lá no verso de Êxodo, que é mencionado ali, 1,14, nos diz o seguinte: tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então, o motivo, né, de tal atitude do faraó era porque existia um motivo, né, dele determinar isso. Na leitura que nós fizemos hoje, a gente via que Faraó começou a perceber que aquela nação que entrou, né, com 70 pessoas se tornou em uma grande nação. E isso começou a provocar nele um certo medo.
Ele viu que os israelitas estavam a crescer demasiado, eles estavam, né, a render, e quanto mais ele apertava, quanto mais ele escravizava, o povo crescia. Então ele teve aquele ato de medo, e aí cada vez mais ele colocava o seu fardo pesado sobre isso, né? Isso nos revela uma atitude do faraó contra a vontade de Deus, pois se Faraó temesse ao Senhor, ele se alegraria, porque a promessa do Senhor é o quê? Ele prometeu a Abraão lá no início: olha, eu farei você múltiplo, farei você grande, você olha para o céu e veja as estrelas do céu, você não consegue contar, pois será a sua descendência. Olha para a areia da praia, também será a sua descendência. Então o Faraó, ele podemos dizer que ele foi o primeiro, né, símbolo de anticristo. Foi Faraó, ele foi contra a vontade do Senhor, contra as promessas do Senhor para aquela nação. Então os egípcios primeiro começaram a temer, eles oraram e viram aquele povo crescendo, redendo. O faraó viu, observou aquilo e começou a temer. Depois odiar, eles começaram a odiar. E isso, trazendo para a perspectiva nossa aqui, imagine, nós brasileiros começamos a chegar muito em Portugal, por exemplo. Vai chegar uma hora que o povo também vai começar a temer. Se nós formos uma maioridade aqui nessa nação, as pessoas, alguns portugueses podem olhar para a gente e falar: meu Deus do céu, tem muito brasileiro aqui, ou de qualquer outra nação, independente da nação. Porque eles irão sim começar a temer, se começar a mudar o costume, começar a mudar o jeito, começar a mudar a forma como eles administram aquela situação. E por fim eles começaram então a subjugar, que foi esse ato, né, que é descrito aqui em Êxodo capítulo 1, verso 14, que é começar a pesar a mão sobre eles, né, fazendo eles praticarem coisas ali que eram dolorosas, né, a fazer o barro, a fazer o tijolo, e de forma precária, de forma desumana, possivelmente. Mas, observando o texto, é interessante porque o texto inicia lá em Êxodo capítulo 1, verso 14, falando o seguinte: tornaram-lhes a vida amarga. E aí ele pressupõe o que tornou essa vida amarga. E a promessa do Senhor era para que esse povo fosse para uma terra onde manasse leite e mel. Uma vida de doçura, uma vida de satisfação, uma vida de prazer. Mas isso é quando nós confiamos, quando nós estamos debaixo do jugo do homem, isso acontece. A nossa vida se torna amarga, a nossa vida se torna dura. Mas quando estamos debaixo do jugo de nosso Senhor, que é suave, que é leve, Ele tem leite, Ele tem mel, Ele tem vida suave, Ele tem vida tranquila para cada um da gente. Aleluia. Eu não sei exatamente como se encontra a vida de cada um aqui verdadeiramente, talvez no trabalho, talvez na família, talvez na escola, talvez no ambiente que você esteja passando por essa situação. E isso é a consequência de estarmos debaixo da confiança, da expectativa dos homens. Mas quando nós confiamos e esperamos no Senhor, Ele tem promessas de coisas doces, de coisas prazerosas para as nossas vidas. E é interessante porque Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 21, 13, ele nos diz isso. Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens, que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso. Essa situação aconteceu depois de Davi ele ter feito algo que não agradou ao Senhor. O Senhor deu a opção para ele, dele escolher 3 tipos de castigo. Ele escolhe esse: sofrer na mão do Senhor, porque é melhor sofrer na mão do Senhor, porque Ele é misericordioso, do que sofrer na mão de homem, porque Ele vai tornar a sua vida amarga, a sua vida dura. Aleluias, graças a Deus. Clamor por libertação é o nosso terceiro subtópico do tópico número 1. Convido a igreja a estar lendo no 1, 2, 3. Graças a Deus, né? Como foi dito, né, no verso anterior, né, em Êxodo 14, lá, capítulo 1, verso 14, Faraó oprimiu o povo e o povo já não aguentava tamanho sofrimento. Aleluia. O povo verdadeiramente estava sofrendo ali, mas eles tinham um resquício de conhecimento da bondade do Senhor através dos seus antepassados, do que eles passaram, da provisão, do cuidado que eles tiveram com Abraão, com Isaac, com Jacó, e ele sabia, né, do socorro do nosso Senhor. Lá em Êxodo 2, 24 nos diz: ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. O interessante desse tópico aqui, desse Êxodo 2, 24, esse versículo, é que nos fala assim: lembrou-se, né? E aí talvez porventura você fala assim: então o Senhor porventura se esqueceu, né, do Senhor. E é uma pergunta que eu gostaria de ouvir da parte da igreja, né? O Senhor, é possível esquecer alguma coisa? Não, o Senhor, uma das características dele é a onisciência, um Deus que sabe de tudo, sabe até das coisas
antes de sequer acontecer, ele é incapaz de conhecer as coisas. E, obviamente, quando esse contexto, quando fala que se lembrou-se, não se trata que ele esqueceu, mas se trata que ele nunca deixou de cuidar verdadeiramente. Aleluia. E isso a gente entende olhando a história, né, na sua sequência, porque olhando para a história, a gente vê que o Senhor estava cuidando do povo antes mesmo deles começarem a sofrer, porque o Senhor já estava cuidando da provisão, né, da libertação, cuidando de Moisés. Aleluia. O Senhor, através de libertar, através de cuidar, através de prover que Moisés permanecesse vivo e ele posteriormente se tornaria o libertador, e antes desse povo clamar, então o Senhor já estava cuidando. O Senhor nunca se esqueceu. Pelo contrário, é o tempo dele, é o que a nossa verdade prática falou. Aleluia. Temos que esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque no tempo dele ele cumprirá com as suas promessas. Aleluia. Então, vai ter momentos, né, isso é uma característica que acontece com nós todos hoje em dia, vai ter momentos em que parece que o Senhor, porventura, se esqueceu da gente, mas na verdade ele nunca se esqueceu, nem das suas promessas que ele fez para mim ou para você. Ele só está esperando o tempo certo. Talvez o seu caráter ainda não foi forjado, talvez ainda você não está no querer dele, no lugar que ele quer verdadeiramente. Então, que nós tenhamos a paciência, aleluia, de entender o propósito, de entender a questão do Senhor. Mas o texto nos fala, né, o título nos fala, clamou por libertação. E hoje foi cantado aqui de forma profética, né? Eu posso clamar. Aleluia. Então, eu e você podemos clamar ao Senhor, porque Ele verdadeiramente está atento, disposto a ouvir a cada um. Aleluia. Então, que clamemos, confiemos no Senhor, esperando que verdadeiramente Ele ouvirá e ter a paciência de esperar o tempo dEle. Aleluia. Glórias a Deus. Bem, tópico de número 2, né, já passamos pelo tópico número 3, aprendendo sobre o propósito, sobre a questão toda. Agora o tópico número 2 nos diz o nascimento de Moisés, que é um personagem importantíssimo do livro de Êxodo, é o autor, e ele é uma das peças fundamentais para o entendimento. Aleluia. O tópico de número 2 se encontra com 3 subtópicos, na qual iremos abordar, que é os israelitas no Egito, um bebê é salvo da morte, o terceiro é a mãe de Moisés e o quarto é a filha de Faraó. O primeiro subtópico é os israelitas no Egito. Convido a igreja a estar lendo no 1, 2, 3. Aleluias, graças a Deus. Então, o texto ali, o subtítulo nos diz os israelitas no Egito. Então, a lição, ela nos traz o entendimento também do que provocou essa escravidão, né? Lá no verso Êxodo 1:5 nos diz: ao todo, os descendentes de Jacó eram 70, José, porém, já estava no Egito. Então, logo no início, quando esse povo adentrou na terra do Egito, eles eram essa pequena quantidade. José já estava no Egito e ainda adentraram mais 70. Então, isso é uma família como a minha, como a sua, pequena. Isso, creio eu, que não provoca muito medo em ninguém. Mas, ao longo dos anos foram se passando, eles se tornaram uma nação. E aí, então, provocou medo, provocou ódio e provocou até o momento de subjugá-los eles de alguma forma. Então, a lição nos pede para a gente observar com atenção as seguintes palavras do texto bíblico, né, de Êxodo, capítulo 1 e o verso 7, que nos diz: os filhos de Israel frutificarão e aumentarão muito, e multiplicarão-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Obviamente, nós entendemos, né, que essa palavra dita aqui, escrita esse versículo, essa promessa ela vem de anos, como eu já mencionei, ela vem desde Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa promessa sempre existiu de que a família de Abraão, é interessante pensarmos, né, que através de uma só pessoa ali, Abraão veio Isaac, e de Isaac se tornou toda essa nação, né, dos judeus, dos israelitas. Então essa promessa existia desde sempre. E esse texto de Êxodo faz um paralelo, né, a intenção desse texto é fazer um paralelo com o livro de Atos. Principalmente quando a gente vai olhar essa quantidade de gente crescendo, a gente vai ver que lá em Atos, depois que o Senhor se ascende aos céus, que o Espírito Santo desce, acontece essa mesma situação. As pessoas, elas crescem, elas se multiplicam, a igreja começa a crescer. Somente em uma pregação de Pedro, a Bíblia nos relata em Atos, que quase 3.000 pessoas se converteram. Aleluias. E o paralelo interessante disso é que a igreja cresceu, essa família cresceu, tudo em meio às dificuldades ali, porque a igreja estava sendo perseguida. E quanto mais apertava, quanto mais oprimia, quanto mais iam contra eles, a igreja ia crescendo. Essa é a mesma situação que acontece com a família. Em meio à escravidão,
esse povo crescia tanto. Quanto mais o faraó apertava, quanto mais o faraó oprimia esse povo crescia. É o que nós entendemos na palavra. E quando nós vamos lá para Atos, a gente vê a mesma situação. A igreja sendo perseguida, os povos sendo dispersos, indo para várias cidades, vários lugares, e a igreja ia crescendo. Aleluia. Essa característica eu entendo e vejo ela na nossa igreja aqui, por exemplo, é um testemunho. Qual foi a época dos tempos que eu estou aqui, que a igreja mais cresceu? Foi numa época de pandemia, uma época de dificuldade, que a gente olha e a gente não entende a situação. Aleluia, a gente olha e fala, obviamente não estava sendo necessariamente perseguida, né, mas existia uma dificuldade ali, e mesmo assim a igreja continuou crescendo, continuou avançando, porque o Senhor, Ele gosta de promover, né, as coisas em meio ao achismo nosso que não é possível. Aleluia. Faraó pensava, não, eu vou oprimir aquele povo, porque aquele povo vai crescer. O Senhor fazia crescer. Lá em Atos, a perseguição acontecia, o povo pensava que a igreja não ia crescer, a igreja continuava crescendo. Aqui chegou a pandemia, a igreja não vai crescer, a igreja continua crescendo. Aleluia. Então, porventura, você está passando por um momento, né, que você tem dificuldade, um momento que te aperta, calma, vai crescer, aleluia, calma porque vai multiplicar, calma porque a coisa vai melhorar, aleluia, mas precisamos estar, né, crendo, confiando, né, naquele que pode fazer isso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Subtópico número 2, um bebê é salvo da morte. A igreja no 1, 2, 3... Aleluias, né? A gente sabe que a história acontece porque houve um libertador, né? Houve uma libertação, e para haver a libertação tinha que haver um libertador. E aí a história de Moisés, né, é a história desse possível então libertador que veio sendo erguido, sendo levantado, sendo capacitado pelo nosso Senhor. A gente entende lendo a história que Faraó então determina a primeira escravidão. Posteriormente, ele vê que aquilo está fazendo o povo crescer, ele fala, não, faz o seguinte, então começa a matar, chamou, né, 2 parteiras, 2 responsáveis, né, dos partos naquela altura, e deu a responsabilidade delas poderem então matar os homens, porque ele pensava que possivelmente em uma possível guerra, os israelitas pudessem então se juntar com seus inimigos. E aí acarretou que as mulheres temeram ao Senhor, o Senhor usou essas mulheres, né, e colocaram o temor no coração delas, e elas não prosseguiram com esse plano. E posteriormente ele viu que isso não dava certo, ele deu um decreto, ele deu uma ordem, não, pega todas as crianças menores de 2 anos, homens, e joga no Rio Nilo. E aí a gente conhece a história que esconde o menino fica até uma certa idade, depois coloca ele em uma arca, coloca ele em uma manjedoura no rio, e as coisas acontecem, e ele é liberto. Mas a ênfase desse tópico não é falar necessariamente sobre o libertador, mas é falar sobre aquele que produziu para que aquele menino crescesse e se tornasse o libertador. No final é dito ali, os pais de Moisés, pela fé em Deus, descumpriram as ordens do rei e esconderam o bebê em casa. Então a gente vê que eles foram contra as autoridades, aleluia. E isso é interessante porque nós, quando partimos para a Bíblia, a gente vê que a palavra do Senhor nos fala o quê? Para a gente então obedecer às autoridades, porque se ela está naquele local ali, se eles têm aquela autoridade, é porque o Senhor concedeu aquilo, aleluia. Mas qual é o limite, né, da gente respeitar as autoridades? Existe um limite, e aqui é proposto um limite, então é quando a vontade do Senhor está de acordo com a autoridade. Se porventura aquela vontade daquela autoridade não está de acordo com o Senhor, então nós não temos que ir contra. Porque o apóstolo Pedro nos menciona lá em Atos capítulo 5, verso 29, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aleluia. Então, se porventura aquelas pessoas tivessem obedecido, a mãe de Moisés tivesse obedecido, ele hoje estaria morto, naquela época estaria morto. Aleluia. E ele então foi livre, foi liberto, porque ela descumpriu aquela vontade. E aquilo vai contra a vontade do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor nos fez para termos vida, e vida em abundância desde sempre. Ele nunca desejou a morte, por mais que isso é consequência do pecado, mas esse não era o desejo do nosso Senhor. Então, existe um limite para nós responder, para nós obedecemos à autoridade. O limite é quando isso está diretamente ligado ao querer do Senhor. E por isso que é de forma importante nós estamos na escola dominical, ou no culto de ensino também, para aprendermos mais da palavra do Senhor, e a gente observar quando é da vontade do Senhor, quando a autoridade está baseada naquilo que o Senhor deseja. Aleluias, graças a Deus. Tópico de número 3, a mãe de Moisés. A igreja no 1, 2, 3...
Graças a Deus, né? Agora estamos a falar sobre a mãe de Moisés, é o terceiro subtópico, e eu já disse no tópico anterior, né? Os pais de Moisés, eles teve extrema importância, né, na vida de Moisés, porque desde criança ele, inocente, sem saber o que fazer, sem ter a capacidade de se salvar, de se libertar, de se livrar daquela ordenança de Faraó, os pais então, de forma, né, acredito eu, que inspirada, que usada, que o Senhor ministrar no coração de cada um, produziu aquele livramento, né? E ela também propôs que ela não somente salvou o libertador, mas o pouco de tempo que ela teve, ela então dedicou a ensiná-lo, né, acerca, né, dos seus antepassados, de tudo que ela aprendeu, porque a lei não existia ainda, mas a oratória, tudo que Abraão, Isaac e Jacó passou para suas gerações, ela teve então, né, o zelo de repassar para Moisés naquele pouco de tempo. E isso surgiu efeito ao longo dos anos. E o interessante é que isso se cumpre, isso se reafirma na palavra de nosso Senhor. É um texto bem conhecido que principalmente os pais, né, costumam saber, que fala que lá em Provérbios, o Salomão escreveu Provérbios 22:6, que é: instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. E a gente vê que isso tem efeito na vida de Moisés. O pouco de tempo que ela instruiu, Moisés, então, no devido tempo, né, teve o temor no Senhor, teve a obediência no Senhor para cumprir e ser obediente com as coisas. Então, isso é um grande exemplo, como é dito ali, sem dúvidas, é um exemplo a ser seguido. É um exemplo a ser seguido por cada um da gente, entender, ensinar os preceitos, trazer, né, como foi mencionado aqui nos avisos aqui, trazer os filhos na oração, trazer os filhos na EBT, trazer os filhos no culto de ensino, trazer a criança, porque é desde pequeno que é forjado o caráter dele, é desde pequeno que é forjada a fé dele, e verdadeiramente no tempo oportuno ele pode se tornar um libertador. Talvez não um libertador de uma nação, mas talvez um libertador de uma família, talvez um libertador de um amigo, talvez um libertador de devidas centenas de coisas e possibilidades que o Senhor pode usar. Amém? Graças a Deus. O quarto e último subtópico para dar finalidade é a filha de Faraó. A igreja no 1, 2, 3. Eita glória, aleluias, né? Agora temos um personagem, né, que é sobre a filha de Faraó. A lição nos traz essa perspectiva da visão dela, né, do que aconteceu, da participação dela nessa libertação. E foi de extrema necessidade, extrema importância essa participação dela. Mas eu convido a igreja a imaginar, a entrar nessa história, né, porque é mencionado ali, mas eu convido a igreja a estar tentando entender essa questão, porque o Faraó, pai dessa menina, propõe então matar todos os hebreus meninos. Aí passa um tempo, ela chega então com uma criança. É notório que para o Faraó, não há hipótese, vamos matar. Eu já decretei, eu sou Faraó, tenho a oportunidade de te dar vários filhos aí, até mesmo da nossa nação, de outra nação, não interessa. Mas aí, como é dito no final ali, né? Porém, operando o Senhor, quem impedirá? Então, o Senhor, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, para o que ele quiser, né? Aleluia. Então, se porventura, às vezes, em alguns momentos, aparecem algumas situações, algumas pessoas que nós não entendemos, o que essa pessoa tem um propósito, o que essa pessoa está na nossa vida, eu não estou entendendo, mas o Senhor, ele tem um propósito, o Senhor, ele tem uma intenção, né? Os planos dele é bom, é perfeito, é agradável. Nós tenhamos essa sensibilidade de entender isso, porque o Senhor usou uma situação que não fazia muito sentido para quem está de fora ou para quem está olhando aquela situação, mas isso acarretou na salvação daquele menino, porque talvez se ele tivesse ficado com Joquebede, com o tempo teria sido morto, mas naquele porventura, na minha filha, eu vou agradar a vontade dela, e permaneceu. E o Senhor usou então aquela situação futuramente, né, para edificar a vida de Moisés, e ele se tornou quem ele se tornou e foi o grande libertador. Aleluia. Então, dessa feita, eu quero agradecer a minha participação. A última aula, a segunda aula, né, desse início será com o mesmo título, né, o livro de Êxodo e o cativeiro de Israel no Egito, porém a parte final. Desde já eu quero agradecer a oportunidade, espero que a igreja tenha aprendido. Devido o tempo ser curto, a gente tem que correr para terminar em um tempo hábil.